pela tua bondade, pela tua misericórdia. Pai, nesta noite nós apresentamos, meu Pai, os dizimistas, ó Pai, os ofertantes da tua casa. Ó meu Pai, nesta noite venha repreender todo devorador, toda seta, toda lança, meu Pai, do teu adversário contra os teus servos. Ó meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado, meu Pai, com o pão de cada dia. Ó meu Pai, nesta noite também nós colocamos, meu Pai, a tua serva em tuas mãos e pedimos o Senhor que nesta noite o Senhor usa a tua serva, meu Pai, com grande poder e graça. Ó meu Pai, que cada palavra que sair dos seus lábios, meu Pai, saia como tochas de fogo para de encontro, meu Pai, aos nossos corações e aos corações dos pecadores, meu Pai, para os convertê-los ao Senhor. Pai, fica conosco, abençoa a tua serva nesta noite. Recebe a serva do Senhor com palmas e glória a Deus. Amém? Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Aleluia. A igreja abre as vossas Bíblias em Salmos 43. Aleluia. Salmos 43. Aleluia. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que me visto de luto por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guie e me leve ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Aleluias. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Quando os meus inimigos se levantarem contra mim, o Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar como o Senhor?
Pai, neste momento, meu Pai, que nós estamos diante da Tua presença, meu Pai, que eu peço, Senhor, meu Pai, que o Senhor venha usar de misericórdia, Pai, que o Senhor venha usar, meu Pai, da Tua infinita compaixão, meu Pai, Senhor, dá graça à Tua serva nessa noite, Senhor, para transmitir, meu Pai, a Tua santa palavra, meu Pai. O Senhor conhece, meu Pai, as minhas falhas, minha vulnerabilidade neste momento, mas eu peço, Senhor, Pai, que tenha de misericórdia de mim, Senhor, que não me deixe falar nada de mim mesma, meu Pai, mas que o Teu Espírito Santo nessa noite, Pai, venha falar, Senhor, ao coração da Tua igreja, meu Pai, em nome de Jesus, amém, aleluias. Irmãos, nós vemos esses salmos, é bastante conhecido de toda a igreja. Nós sabemos que o livro de Salmos é o livro mais tremendo, acho que os mais bonitos da Bíblia, já foi falado aqui. E nós vemos aqui que quando nós começamos a ler os salmos, nós ficamos admirados, como principalmente o salmista Davi, ele se derrama diante do Senhor, todas as questões que ele tem, ele vai diante do Senhor, ele se humilha, quando ele está passando ali por uma perseguição, ele vai diante do Senhor, ele fala tudo para o Senhor, porque Davi, ele confiava no socorro do Senhor, Davi, ele se derramava diante da presença do Senhor, porque ele sabia que somente Deus podia livrar ele da situação que ele estava vivenciando. Quantas das vezes no momento de angústia, de desespero, Davi, ele se humilhou diante do Senhor, ele orou diante do Senhor, e quando ele terminou a oração dele, ele saiu renovado daquela oração, porque Deus respondia a Davi, porque Deus sabia a sinceridade, tanto que ele era um homem segundo o coração de Deus. E muitas das vezes, quando nós passamos por determinadas situações, quando a luta parece que está grande demais, a gente se acoa, a gente procura socorro no homem, a gente procura o conselho, muitas das vezes, daquele que não tem conselho para dar. Mas Davi, ele entrou diante do Senhor. Aqui é uma oração que não relata se foi Davi, mas o salmista, ele se coloca em oração diante do Senhor, ele apresenta aquela causa diante do Senhor, ele fala com o Senhor, aquela causa que o inimigo estava oprimindo Davi, ele estava oprimindo o salmista, que não fala se era Davi, ele fala: Senhor, me livra do homem fraudulento, do homem injusto, Senhor. Ele colocou aquela causa diante do Senhor, porque muitas das vezes, quando a gente se depara diante de uma situação em que a gente se sente injustiçado, muitas das vezes a gente quer fazer a justiça com as nossas próprias mãos, muitas das vezes nós nos deixamos nos levar pela nossa natureza, pela nossa fraqueza, mas o salmista, ele colocou diante do Senhor aquela causa, ele se derramou, ele se humilhou diante do Senhor, e ele falou assim: Senhor, porque o Senhor é a minha fortaleza. Ele sabia que somente o Senhor poderia ajudar ele naquele momento. Ele falou assim diante do Senhor: porque tu tem visto, Senhor, o luto, Senhor, porque eu tenho me colocado por causa da opressão do meu inimigo. Não era uma luta simples que ele estava passando, meu irmão. Ele estava passando uma luta muito forte, tanto que ele falou: Senhor, o Senhor tem visto, Senhor. A gente sabe que um momento de luto é algo que dói muito, é algo que toca muito dentro da gente. Então aquela perseguição que ele estava passando ali, ele orou ao Senhor, e ele sabia que o Senhor era a luz, ele era a verdade, que somente ele poderia livrá-lo daquela situação que ele estava enfrentando. E ele se colocou diante do Senhor, ele se derramou diante ao altar do Senhor. Nós vemos também que o outro salmista, Asaf, que é muito comentado aqui, quando ele estava ali com seus sentimentos perturbados, ele entrou ali na casa do Senhor, ele se derramou e ele pôde compreender que aquele sentimento que ele estava passando ali era algo que veio para poder destruir, mas quando ele entrou no templo, ele pôde compreender, ele pôde ser liberto daquele sentimento que estava no seu coração. E aqui ele fala assim:
assim: por que está abatida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Quantas das vezes a nossa alma ela se encontra abatida? Quantas das vezes nossa alma está perturbada aqui dentro? Porque nós se preocupamos. O inimigo ele usa das nossas fraquezas para aumentar ali aquela situação, para a gente achar que não tem solução. Mas ele se colocou diante do Senhor. Ele falou assim: por que está abatida a minha alma? Sabe por quê? Porque só Deus tem poder de conversar com a tua alma. Só Deus tem poder de salvar a tua alma. Então ele colocou diante do Senhor, ele falou: por que está abatida a minha alma? Sabe por quê? Porque eu ainda o louvarei. Oh, irmão, eu posso te dizer, eu não sei por que a sua alma está abatida. Eu não sei se é o inimigo que está lutando tanto e você está aí perturbado. Mas você pode ter certeza que no final dessa luta você vai louvar o Senhor. Você vai contemplar as grandezas do Senhor. Sabe por quê? Porque eu nunca vi nessa palavra alguém que se humilhasse, alguém que se derramasse verdadeiramente diante do Senhor, que continuasse o mesmo. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é o Deus vivo. E eu repito de novo, somente Ele tem poder de conversar com a tua alma. Somente Ele tem poder de aliviar a tua alma, meu irmão. Não é o conselho do homem, não é aquilo que você acha que está no seu controle, o seu recurso, mas é somente o nosso Deus que tem poder de acalmar a tua alma. Somente Deus tem poder de acalmar a tua alma, irmã. Não se desespere, sabe por quê? Você ainda vai louvar a Deus. Você ainda vai louvar o Senhor. O salmista ele diz assim: ó Senhor, o Senhor não permita que o meu inimigo triunfa sobre mim. Oh, meus irmãos, o nosso inimigo, ele não triunfa sobre nós. Se você estiver nessa palavra, nessa verdade, o Senhor, Ele nos fez um decreto. Ele disse que a porta do inferno não prevaleceria contra a sua igreja. Aleluia! As portas do inferno, ela não tem poder contra a sua vida. Eu sei, meus irmãos, que nos últimos dias o inimigo ele tem lutado fortemente. Sabe por quê? Porque ele está vendo que Jesus está às portas. E a intenção do inimigo é a sua alma. Mas o nosso Deus também, ele acalma a sua alma. Porque ele quer salvar a tua alma. E você ainda vai louvar o nome do Senhor. Se eu não me engano, eu acho que é no Salmos 42, ele repete a mesma coisa. Ele fala assim: por que está abatida a minha alma? Por que está abatida a minha alma? Pergunta para sua alma nessa noite, meu irmão, por que está abatida? Mas você ainda vai louvar o nome do Senhor. Essa tempestade, ela vai passar. O seu inimigo, ele não vai prevalecer. E se você prestou bem atenção, desde o início do culto, o Senhor, Ele tem falado isso. Mas para a gente conseguir a nossa vitória, é necessário a gente humilhar e confiar. Porque esse salmista, para ele orar ao Senhor e sair dessa oração confiando que ele louvaria o nome do Senhor, é porque ele confiava. Ele sabia o Deus que ele servia. Amém, irmãos? Que fique essa palavra nessa noite. Aleluias. Recebe o pastor com palmas e glória a Deus.